partir de agora está gravando. Deixa eu ver se está. Beleza, está gravando. Então, essa gravação é para a gente disponibilizar para os alunos que porventura não participaram da visita técnica. Como vocês sabem, né, aqueles que fazem matéria comigo, eu vou pedir para fazer um trabalhinho valendo a parcial 1. E já de antemão agradeço a presença de vocês, né? Nosso primeiro módulo agora, a gente vai falar do planejamento de obras. Mas antes de a gente entrar especificamente, eu vou contar um pouquinho da história da obra para vocês, vou até deixar vocês me verem. Vou contar um pouquinho da história da obra para vocês e peço também para vocês me darem um feedback aí para ver se vocês estão me escutando direitinho. Estão me escutando, gente? Sim, Guilherme, escutando. Sim, Guilherme. Normal. Beleza, então. Seguinte, então, depois do acidente de Brumadinho, depois que aconteceu aquele fatídico acidente, né, lá na barragem de Brumadinho, a Vale, então, se viu na necessidade de melhorar a estrutura dela, uma das principais estruturas para a atividade de mineração, que é a estrutura de barragem. E um método que é conhecidamente então, um método que está sendo, que é conhecidamente desapropriado, é o método a montante. E aí a Vale precisa, neste momento, diminuir, né, ou extinguir todas as barragens a montante. E aí o processo é um processo longo. O primeiro passo, você tem que tirar a água de contribuição da barragem, depois você tem que fazer um bombeamento para melhorar a capacidade do solo da barragem e depois desmontar o maciço propriamente dito. Nossa obra tem um pouco mais de 1 ano e nós estamos nessa primeira fase. O nosso trabalho aqui hoje é construir canaletas, né, em volta de todas as barragens, para evitar que a água de chuva entre na barragem, piore as condições do material que está depositado dentro da barragem, do rejeito, para que no próximo passo seja removido o rejeito e depois no terceiro passo seja removido o maciço e a barragem vá para acabe, né, fique sendo descomissionada. A primeira etapa que nós vamos falar é a etapa de planejamento. Aqui no planejamento é o local que a gente toma todas as decisões, não tem obra bem sucedida sem que a gente tome decisão, e aí todo o processo decisório, né, vem dos dados de planejamento. Então, se eu tenho dados de planejamento mal levantados, eu tenho decisões ruins. Se eu tenho um planejamento bem detalhado, eu tenho boas decisões. Então, aqui está a inteligência da obra. Aqui no planejamento está o cérebro da obra. Então, se eu tenho um cérebro funcionando mal, eu vou ter um corpo funcionando mal. Então, se eu tomo decisões erradas, eu vou ter uma grande possibilidade de tomar também, né, decisões em campo errado e a obra dar prejuízo ou não atingir o lucro que foi especificado. Então, o Thiago vai mostrar para vocês, né? Ele já entrou aqui. O Thiago vai mostrar para vocês as principais ações, as principais planilhas, o que a gente usa para tomar essas decisões aqui, o que a gente apresenta para o cliente, o que a gente monitora se a obra está indo bem ou se está indo ruim. Dentro de todos os preceitos de planejamento, a gente utiliza muito a metodologia do PMI, né? O PMI é hoje o principal instituto de estudos de planejamento, não só de obras de construção civil, mas para toda a indústria, inclusive para a tecnologia da informação. Então, agora eu vou passar a palavra ao Thiago. Aproveitem, arranquem o máximo deles que vocês conseguirem arrancar. O engenheiro já há muito tempo trabalhando na Santana, um bom tempo trabalhando comigo, que domina essa fase de planejamento e é a pessoa que dá subsídio e participa de todas as tomadas de decisão da obra. Então, comparando com o nosso corpo humano, o planejamento o cérebro da nossa obra, é o cérebro do nosso projeto. Então, vou passar a palavra para o Thiago, vou estar aqui o tempo todo, explorem ele o máximo possível, ok? Thiago, com a palavra agora, e antecipo agradecimentos a ele por dispensar seu tempo para atender a gente. Tá ouvindo aí? Entendeu?
Pessoal, bom dia. Bom dia. Pessoal, meu nome é Thiago, o Guilherme já apresentou aí. Eu estou só um pouquinho da minha história aqui na Santana. Eu entrei como estagiário em 2012 e desse processo continuei na Santana. Passei de estagiário, passei de técnico, engenheiro, trainee, trabalhei a maior parte na parte de orçamento e licitação da empresa. E em 2018 que iniciei na parte de planejamento, ajudando o Guilherme na parte de obra. Então, de 2012 a 2016 no orçamento e 2018 até a presente data, estou em obra junto com o Guilherme, junto com o Eustáquio também, que alguns aí devem conhecer. A parte de hoje aqui na obra, eu fico na parte de planejamento, junto com a gerência da obra e dar o apoio em campo quando necessário. Fiz uma pequena apresentação aqui para a gente ir seguindo e batendo papo e falando sobre planejamento de forma geral, e à medida que for, a gente vai entrando dentro específico dessa obra aqui ou de outra aqui, que eu coloquei no slide. Essa primeira fase aí, eu pensei em falar um pouquinho da ordem do planejamento, de modo o que exige, o que tem o preparo, tanto para o engenheiro quanto do setor. É muito importante que a gente tenha uma organização, que a gente trabalha com dados o tempo todo, levantando dados, planilhas, Excel, Project, ou Primavera, também que a gente escolhe outro programa para controle do planejamento. Mas, além da organização, ter uma pontualidade de horário, para controle e comunicação muito importante junto aos outros engenheiros das obras, junto aos encarregados, junto ao corpo técnico da empresa. Nessa parte de planejamento, é muito importante a gente antecipar todo o imprevisto que pode ter a obra. É claro que a gente não consegue fazer isso na sua totalidade, mas é importante que você tenha visão dos projetos, que você consiga enxergar a demanda dos serviços futuros e a ordem vinculada entre cada projeto. Porque, às vezes, eu posso ter na minha frente de serviço a frente de serviço liberada, a mão de obra liberada, e, às vezes, falta um material que não consigo comprar esse material de imediato. Então, separa toda a equipe, toda a frente de serviço, devido a uma falta de planejamento de compra de material. Então, o planejamento não é simplesmente somente a execução, mas tem que atentar também ao preparo, à disponibilidade de material, porque muitas vezes o pessoal dos suprimentos não tem o conhecimento para pesquisar o projeto e fazer a compra. Isso vem dos encarregados, ou da engenharia, do planejamento, da engenharia de produção. Então, nessa capacidade de prever essa condição, a gente faz um bom andamento da obra, contando que as ferramentas estejam disponíveis da equipe de produção. E a importância também de ter essa comunicação com os outros setores, porque vários outros pontos vão depender. Por exemplo, o financeiro da empresa, ele depende muito do planejamento da obra. Por quê? A medição, seja do fornecedor, quanto à parte de liberação de caixa da empresa, eu preciso ter uma prévia. Às vezes eu vou fazer uma compra de um produto agora e eu só vou receber esse produto na aplicação daqui 3 meses. Então, a empresa precisa de uma prévia de um caixa, de como que vai ser recebido e como que vai ser pago esse produto. Então, é muito importante você ter o planejamento, não só executivo, mas também o planejamento financeiro, para que a empresa consiga movimentar seu caixa, desenvolver o pagamento na data certa, conforme acordado e feito contrato com cada fornecedor. É claro que dentro do planejamento você dá apoio às outras frentes. Então, você sempre vai ter um contato direto
em cada uma das frentes, suprimentos, produção, o financeiro, a área de medição, vocês vão ver daqui a pouco com a Angelina. Tudo isso está vinculado e muitos dados vêm e inicia aqui no planejamento junto com a gerência da obra. Vamos ver aqui mais para frente o início do planejamento. Dentro do planejamento, a gente consegue identificar, por exemplo, o período de maior produção. Provavelmente vai ser o período de maior medição e o maior financeiro para a empresa. Dentro dessa previsão do planejamento, dentro dessa maior produção, eu consigo alocar maior mão de obra ou maior recurso. Às vezes nem sempre mão de obra, mas material ou equipamento disponível na data certa, né, que seja produzido o tanto esperado. E o mais importante, acompanhar também os desvios, porque o desvio pode ser um sinal de que eu tive uma diferença de produção do que foi planejado lá no orçamento, quando foi dado o preço, como está sendo feito. Eu posso ter um controle dos índices de produtividade, vou falar mais desse para frente. Dentro desses índices de produtividade, se estão melhores ou piores. Às vezes eu trabalho com índice de produtividade do setor de orçamento de composição lá, que eu falo que, por exemplo, que para fazer uma escavação de 1 metro cúbico eu gasto 4 horas de ajudante. E, às vezes, na prática, eu gasto 8. Eu tenho que rever esses índices para que nas próximas propostas eu possa ter uma proposta mais coerente com a realidade. Então, é muito importante ter o contato da obra com o pessoal do orçamento, que geralmente fica no escritório lá em Belo Horizonte, ou agora home office. Dentro dessa condição, você tem que criar parâmetros da própria empresa. Existem parâmetros de produtividade levantados, mas cada empresa cria o seu conforme a sua equipe, conforme o desenvolvimento. Então, dentro dessa base do planejamento, a gente consegue prever a obra do início ao fim. É claro que vão acontecer imprevistos durante a obra, vão aparecer dificuldades que muitas vezes não foram levantadas ou que ninguém sabia, só foi tomar conhecimento na hora que chegou na frente do serviço. Então, tudo isso, à medida que você tem o controle, que você vai acompanhando, você vai ajustando o planejamento durante a obra. O planejamento ele não é fixo. Ele estabelece no início do contrato, você estabelece as primeiras datas conforme a condição que foi apresentada. E aí é criado um start que a gente chama de linha base. Essa linha é como se fosse a referência. A obra começa em janeiro e termina em outubro. Durante a obra, você vai ajustando as datas, conforme a produtividade, conforme os problemas, conforme o desenvolvimento que vão aparecendo durante a obra. Às vezes vão aparecendo novos serviços que não estavam inicialmente contratados. Você vai dimensionando o seu planejamento para atender dentro do prazo. Então, se, por exemplo, aparecer uma quantidade maior de serviço, eu preciso alocar mais recursos. Então, isso aí primeiro é feito um acordo com o cliente, é feito um acordo dentro da medição para saber quem vai pagar, como vai ser pago, se tem dinheiro em contrato para que seja feito esse serviço. E aí, nessa condição, é feito o dimensionamento dos recursos para que seja concluída a atividade. E aí o importante do controle, o importante do acompanhamento é saber dia a dia se está sendo executado o que foi previsto e por que não está sendo. Muitas vezes o problema não é só a produtividade. Tem condição climática, tem as condições de acesso, tem paralisação, tem problemas da mina de acesso de outros caminhões que impedem a chegada da gente até a frente do serviço. Então, tudo isso tem que ser pontuado dia a dia para que o atraso não seja somente da construtora, seja também pontuado o que é de responsabilidade do cliente, do contratante e responsabilidade da contratada. Ok. No início do planejamento,
é feito lá um processo de licitação ou de orçamento. Então, uma equipe lá do setor de orçamento elabora a proposta com base nos projetos iniciais, os projetos básicos, e com base nas informações de visita técnica. Então, a equipe de orçamento faz a visita técnica, conhece a área, nem sempre é possível conhecer todo o local da obra. Então, conhece os principais pontos, entende os principais serviços e chega no valor da obra. Se for, por exemplo, vamos dar um exemplo mais simples, seja a construção de uma casa. Você frequenta, verifica o lote e a partir do lote ali você vai concluir a planilha de preços. Essa planilha de preços você tem lá, você vai fazer o levantamento dos quantitativos e chega no valor. E dentro disso, no prazo que eu quero que execute a obra. Às vezes eu posso ter lá o prazo de 2 anos no início do meu contrato. Então, por exemplo, no caso aqui hoje nós estamos prestando serviço para a Vale, no início do orçamento a Vale apresenta um prazo. Então ela fala, eu quero que essa obra seja concluída em 8 meses. Então, o pessoal do orçamento vai dimensionar o custo da obra e o planejamento inicial em cima do prazo que foi acordado e solicitado pelo cliente. Depois, dentro disso, ele vai alocar mão de obra suficiente para concluir a obra, nos 8 meses solicitados. Como que ela aloca mão de obra? Existe o índice de composição, igual eu estava dando um exemplo lá da escavação manual. Eu gasto 3 horas de ajudante. Se eu tenho que fazer 10 metros cúbicos, eu vou gastar 30 horas. E aí ela aloca a quantidade de mão de obra, para poder concluir aquele serviço. Quando a obra é concluída, quando o orçamento é concluído e o contrato é assinado, a gente tem um banco de dados. Dentro desse banco de dados, o orçamento cria um arquivo com tudo que eles usaram para fazer a proposta inicial. E isso envolve preço, envolve prazo, envolve quantidade de pessoas, envolve dimensionamento de mão de obra direta, dimensionamento de equipamentos. E na obra, a gente faz o possível para que seja seguido o que foi orçado. Porque se eu começo a aumentar a quantidade de equipamentos, se eu começo a aumentar a quantidade de equipamento ou de mão de obra, e se isso não foi previsto inicialmente, isso pode ser um prejuízo para a empresa. É preciso pontuar o que é necessário o que é necessário alocar mão de obra e equipamento dentro do que foi inicialmente previsto. Então, a partir desses dados, índice de produtividade, a composição de preço unitário, o histograma inicial do contrato, nós iniciamos a obra junto com o pessoal da gerência, junto com a direção, junto com o pessoal do próprio orçamento, para que seja iniciada a obra e a contratação de mão de obra. Dentro desse bloco de arquivos que é passado pelo orçamento, é feito pelo cliente os marcos contratuais, são as datas principais. Então, por exemplo, ele quer que a compra do lote seja feita no primeiro mês, ele quer que a limpeza do lote e a fundação seja feita no segundo, ele pede que a alvenaria seja feito até o 7º mês e a pintura e acabamento até o 10º mês. Então, esses são os lotes. Só que dentro de cada bloco desse, existe uma série de serviços. Existe concreto, existe escavação, regularização. E aí, na hora que chega na fase agora do planejamento inicial da obra, que é apresentado para o cliente, junto com a pós-assinatura do contrato, a gente faz o detalhamento de cada uma dessas sequências, de cada uma dessas condições. Dentro dessas condições, a gente vai abrindo cada um dos serviços conforme os quantitativos de projeto. Então, pode ser que o projeto vai ter uma modificação durante a obra. Seja lá, aumentou na casa, você vai aumentar um quarto. Então, essa modificação vai ser feita na fase lá do que estiver sendo construído. Inicialmente, eu considero o que eu tenho. Meu projeto básico executivo considera 3/4. Então, eu vou dimensionar para 3/4. Durante o andamento da obra, se precisar ajustar, aí é feito os ajustes de planejamento. Então, nesse caso, por exemplo, eu aumentei um quarto. Para eu concluir no mesmo prazo, ou eu tenho que aumentar minha produtividade, ou eu tenho que aumentar o número de recursos para que eu consiga concluir essa atividade.
Então, depois que eu tenho esses dados levantados, eu vou apresentar ao meu cliente, eu vou fazer o levantamento, vou fazer o planejamento e vou apresentar ao meu cliente os dados desse planejamento que a gente vai chamar de linha base. Aqui um exemplo de composição de preço unitário. A composição de preço unitário, que a gente chama de CPU, é o mesmo do índice de produtividade. Só que no índice não é apresentado preço. Vocês podem ver aí que tem o preço nessa daí. Então, se eu quiser só o índice de produtividade, eu vou tirar as colunas que mantêm preço. Geralmente, esse índice de produtividade, a gente apresenta isso para a área técnica, que não envolve com preço, não envolve com contrato, não envolve com medição, até por questão de sigilo. E na nossa comercial, a gente apresenta a composição vinculada ao preço. Então, para eu fazer, por exemplo, 1 metro cúbico de concreto de 10 MPa, eu preciso lá de ajudante, de pedreiro, do vibrador de concreto e do próprio material que é o concreto. Nesse caso aqui, eu estou considerando o concreto sendo usinado fora. Eu já compro ele usinado. Se fosse, por exemplo, eu vou rodar o concreto na obra, esse concreto aí estaria aberto. Então, teria os recursos para eu fazer esse concreto. Então, eu teria mais horas de ajudante, mais horas de pedreiro, areia, cimento e brita, para eu chegar na composição de 1 metro cúbico de concreto. Vocês têm aí na coluna custo unitário, isso é o custo da hora de ajudante, da hora de pedreiro, da hora do vibrador de concreto, quanto ele custa também? Custa R$10 a hora. Então, isso está envolvido na composição do concreto. E o concreto em si, 1 metro cúbico dele, custa R$242. A quantidade utilizada, que é essa segunda seta marcada em verde aí, eu tenho o índice utilizado para cada um dos recursos. Por exemplo, eu preciso de 1,7 horas de ajudante. De 1,7 horas de ajudante para eu fazer 1 metro cúbico. O pedreiro, eu preciso também de 1,7. Ou seja, eu estou com um conjunto de um pedreiro para um ajudante. Vibrador de concreto, eu estou gastando 0,2 horas para que eu seja feito. Vou utilizar o vibrador durante 20 minutos, 30 minutos, 60, 10, para que eu faça 1 metro cúbico de concreto. E o concreto está aí a quantidade de 1,05. Ou seja, esse 0,5 é uma perda que eu coloco nela. Então, aquele concreto que fica um pouquinho na bomba ou cai no chão durante a concretagem, eu jogo uma perda na minha composição para que o meu preço já embute para o cliente. Porque quando o cliente vai me pagar, ele me paga um metro cúbico aplicado. Por exemplo, eu vou construir um passeio. Ele não me paga o que caiu fora, ou o que passou, ou o que eu perdi porque eu escavei um pouquinho a mais. Ele me paga a área que está no projeto. Então, na composição unitária, no índice de produtividade, a gente costuma colocar uma perda. Essa perda é justamente já prevê a condição. Essa perda, ela depende da condição de trabalho. Às vezes, se eu estiver fazendo um concreto bombeado, com lança, por exemplo, é o caso que nós estamos fazendo aqui na obra, esse concreto, a perda costuma ser maior, porque fica um pouco de concreto na bomba, fica um pouco de concreto na base, e isso aí eu tenho uma perda. Então, eu tenho que ponderar essa perda dentro do dentro do possível. Então, tem locais que eu vou ter uma perda maior e tem locais que eu vou ter uma perda menor. E aí eu tenho o valor que eu gasto para cada serviço. A mão de obra. O custo da hora é 27,06. Multiplicado por 1,7, eu vou ter um total de R$ 46,03. E assim sucessivamente para cada um dos itens a seguir. Totalizei meu custo, se eu somar aí os 105, 2,10 e o 254, eu totalizo o valor do metro cúbico de 371,59. Na última seta e na última coluna, eu tenho um índice de produtividade, que ele é o inverso da minha quantidade utilizada. Ou seja, para eu fazer 0,58 metros cúbicos, eu gasto 1 hora. Então, 1 hora de pedreiro e 1 hora de ajudante, eu consigo fazer 0,588 metros cúbicos. E assim,
para cada um dos índices. Esse é um modelo de composição, tá aí no Excel, é porque ele está em modelo de Excel, existe um programa que já existe essa base de dados, alimentados pela Construtora Santana. Então, lá no programa do pessoal do orçamento, existe todas essas composições prontas. E à medida de cada obra, você vai atualizando. Ou, essa obra aqui eu tenho uma produtividade menor devido à condição de acesso ou devido à condição de chegada do material, eu não consigo chegar com o caminhão fácil, então eu vou ter uma pior produtividade. Então, você vai ajustando conforme cada obra. Mas o modelo é sempre o mesmo, sempre esse parecido aí. O que eu vou mudar vai ser a quantidade utilizada. Se eu mudar a quantidade utilizada, eu mudo a produtividade. Se eu mudar a produtividade, eu mudo a quantidade utilizada. É o inverso deles aí. Esse parâmetro de composição, isso aí é levantado a partir de dados. Existem dados, por exemplo, que é o TCPO, que é uma tabela de composição de preço de obra. Esse arquivo, ele serve como referência. Às vezes você tem que fazer um serviço que ninguém nunca fez na empresa ou que a gente estima. Então, peraí, eu vou buscar um dado de alguma literatura. Tem empresa que usa também os dados da Caixa. A Caixa disponibiliza, o SINAP, ela disponibiliza uns parâmetros de construção, mais para a área civil. Então, também serve de dados. Esse TCPO ele tem uma abrangência maior, tem área de terraplenagem, só que nem sempre as empresas optam ou não por usar. Isso aí vai de cada empresa. Mas se eu não tiver dado nenhum, ou base nenhuma de referência de quanto de recursos que eu preciso, ele serve como uma referência a ser feita. Então, dentro dessa referência aí, você pode estar usando, por exemplo, eu peguei um exemplo genérico aqui, elementos vazados de vidro. Eu nunca fiz esse serviço e não sei referência nenhuma de que eu preciso. Opa, lá na literatura está me dizendo que se eu estiver usando um tipo de vidro capelinha de medidas 8 por 10 por 20 centímetros, eu vou gastar 6 horas de pedreiro e 1,43 horas de ajudante, servente. E vou gastar de argamassa pré-fabricada 7,20 quilos para cada metro quadrado. Lá no título, lá, ó, elementos vazados, ele me fala qual que é a unidade. Então, para cada metro quadrado de elemento vazado de vidro instalado, eu gasto isso aí. Posso gastar mais? Posso gastar menos? Com certeza. Vai depender da dificuldade de ser instalado, ou a dificuldade de encontrar a mão de obra específica para essa atividade. Então, dentro dessa referência aí, lá na empresa, o pessoal do setor, da área técnica, vai verificar se isso está prudente ou não. E aí eu gasto também 50 unidades do tijolo para cada metro quadrado. Então, isso aí é o parâmetro dele. Ah, peraí, eu não vou utilizar o tijolo, o elemento vazado de vidro que eu encontro na minha região é outra dimensão. Então, você faz a conta quantas peças por metro quadrado eu vou estar utilizando. E muda a composição. Então, isso aí é uma referência que é usada. Quando a empresa não tem a expertise dessa atividade. Geralmente, quando a empresa, por exemplo, a Construtora Santana, ela tem no hall dela áreas de construção pesada, terraplenagem, drenagens, barragens, construções de esgoto, de água. Então, ela vai criando uma expertise, vai criando um parâmetro em cima dessa atividade. Se a gente pegar, por exemplo, se for feito uma obra para construção de casas e prédios, ela vai precisar buscar um parâmetro, área técnica especializada nesse segmento. Ela vai fazer, mas talvez vai ter vai precisar buscar parâmetros no mercado, porque talvez o corpo técnico dela esteja mais voltado para obras de grande porte, de terraplenagem na sequência. E aí, nesse caso, além do corpo técnico, busca referências bibliográficas aí da literatura. Tranquilo, pessoal? Estão ouvindo aqui?
partir do momento que eu peguei os dados lá do orçamento e comecei a criar meu planejamento, o primeiro passo é a EAP. A EAP é a definição de todos os serviços que eu vou estar sendo executados. Nessa EAP eu vou pontuar tudo que eu preciso fazer. E eu vou detalhando cada parte. Por exemplo, na fundação eu vou fazer escavação, vou fazer uma regularização, vou fazer uma concretagem, vou fazer as sapatas. E aí eu vou abrindo cada um vou ramificando cada um dos serviços principais. Geralmente, esses serviços principais estão atrelados aos marcos contratuais que o cliente passou. Então, aquela hora no início da apresentação, eu comentei lá que no primeiro mês eu tinha que entregar a compra do terreno, no segundo mês eu tinha que entregar a fundação, assim sucessivamente. Então, dentro dessa condição aí, você vai criar a sua EAP e mostrar para o corpo técnico da empresa, para a área de produção, quais são os serviços a serem feitos. De onde que eu estou tirando? Estou tirando esse serviço da planilha de contrato e dos projetos que eu tenho para trabalho. Dentro desse grupo aí, eu posso abrir até um pouco mais. A alvenaria eu vou criar, vou separar por frente, vou abrir por pavimento, assim sucessivamente você vai fazendo. Eu tenho um exemplo aqui de uma obra passada, que foi uma obra de um serviço de drenagem. Então, eu tinha lá a contenção, que era da área, aí foi separado na parte de gerenciamento de projetos, na qual envolvia a parte de início do trabalho, e as obras em si de civil. Então, no gerenciamento de projeto, eu tinha que apresentar minha mobilização, como que ia ser o contrato de pessoas, quantas pessoas iam ser contratadas inicialmente, quantos equipamentos. O plano de trabalho da obra é um documento onde a gente mostra a metodologia que vai ser executada na obra. O plano de gestão integrada mostra a parte de saúde, de segurança, meio ambiente. E aí depois eu tenho a separado por frente de obra civil. Então eu vou construir meu canteiro, que é o primeiro passo. Eu tenho que liberar a área de canteiro para que minha equipe possa chegar e possa ter recursos de trabalhar. Então, a norma de segurança, ela estabelece lá alguns parâmetros para esse canteiro. E aí eu vou seguir conforme a norma, ou se o meu cliente tiver uma norma específica dele, que sobreponha ou que seja mais exigente do que a norma, e se ele pedir para seguir a norma, assim vai ser feito. Eu vou ter um banheiro para cada 10 pessoas, eu vou ter o refeitório com uma área mínima de 2 metros quadrados por funcionário, ou não vou ter refeitório, às vezes eu vou almoçar fora. Então, tudo isso é pontuado e é estabelecido recursos para que essa conclusão seja feita. Depois eu tenho a execução de um tanque de contenção, aí dentro do tanque eu tenho o próprio tanque mais as drenagens, eu tenho a recuperação de um talude, que esse talude estava erodido, e aí a recuperação vinha com limpeza, o RIPRAP de solo cimento e a construção de algumas drenagens. Depois eu tenho a recuperação do outro talude, que é o oeste. Dentro dele eu vou ter a limpeza, eu tinha dormentes, tinha que fazer a retirada, nesse caso tinha gabião como contenção e também o solo cimento e as drenagens. Então isso aí é a EAP, que é apresentada no início do contrato, aí, por exemplo, o cliente aprova. Depois que o cliente aprovou, isso vai junto com o PTO, aí a gente inicia a construção do planejamento, que é o cronograma físico. Para que seja feito o cronograma, eu tenho que levar em conta a duração de cada atividade. E a duração, muitas vezes, eu tenho a duração macro. Então, eu preciso lá determinar quanto de recursos que eu preciso para que aquela atividade macro seja concluída dentro daquele prazo. Só que eu não consigo determinar esse prazo com os recursos no macro. Então, eu vou abrindo cada serviço. Escavação, quanto de recursos que eu preciso para fazer a escavação dentro daquele prazo. Depois da escavação, eu tenho que regularizar. Então, é uma sequência de atividades. Essas atividades vão estar vinculadas uma na outra, para que seja feito a sequência executiva da obra. Observa que eu tenho duração de atividades fixas. Por exemplo, a cura de concreto. Eu vou fazer o meu segundo pavimento da construção de uma casa. Eu fiz a concretagem da primeira laje.
a duração para que eu inicie a construção do segundo pavimento, ela independe da quantidade de recurso que eu estabelecer. Eu posso colocar o máximo de mão de obra lá, mas enquanto não tiver a cura do concreto, eu não consigo iniciar minha segunda fase. Eu vou mudar o concreto, vou colocar um aditivo, beleza. Mas eu vou ter uma duração que independe de mão de obra ou equipamento. Agora, eu tenho as atividades que são vinculadas a recursos. Se eu tenho que fazer lá 100 metros de alvenaria, e minha produtividade fala que eu faço 1 metro quadrado por dia com a minha equipe estabelecida, se eu aumentar o número de equipes, eu vou concluir a atividade em menos tempo. Então, eu consigo fazer que a minha duração seja reduzida, conforme os recursos empenhados. Não só a mão de obra e equipamento, às vezes o recurso é material também, é mais areia, mais concreto, ou mais ferramentas. Tudo isso é importante para que seja feito dentro do prazo ou antecipado. E dentro disso também acompanhar os possíveis atrasos, que às vezes a minha produtividade que eu esperava de conclusão foi muito abaixo. Houve atraso. Então, peraí, o que eu preciso fazer para recuperar esse atraso que inicialmente não estava previsto? Ou essa dificuldade encontrada inicialmente? Mais recurso, mais tempo, mais horas. Às vezes eu vou fazer hora extra durante o dia, eu vou trabalhar final de semana. Sempre respeitando as leis trabalhistas, né? Não esquecendo disso, porque não é só o trabalho em si. A gente tem que levar em conta também a parte trabalhista, as normas de segurança, as NRs, e as leis trabalhistas vigentes. Você não tenha problema aí com o Ministério do Trabalho, com o funcionário. A duração das atividades vai depender da quantidade de serviços, da produtividade da mão de obra e da quantidade de recursos planejados. Então, inicialmente, eu tenho uma quantidade de recursos que foi colocada no meu preço. O meu preço que eu apresento para o cliente, ele está dimensionado com uma quantidade de recursos. Se eu começo a extrapolar essa quantidade de recursos inicialmente apresentada, provavelmente eu vou ter um desvio financeiro. Pode ser que eu vou conseguir aumentar, aí é feito um estudo para analisar da seguinte maneira: vale a pena eu alocar mais recursos e terminar a obra em menos prazo? Ou é melhor eu continuar com o recurso que eu tenho e acabar a obra dentro do prazo, ou talvez um mês de atraso? Isso tem que ser estudado e analisado. Eu contrato um pouco mais do que planejei, mas em compensação eu coloco mais dinheiro para o caixa. É uma opção. E nessa fase de relação de prazo, equipe, recurso, essa parte é a principal, onde vão ser estabelecidas as datas. É a partir dessa produtividade, a partir desse conhecimento, que você vai conseguir estabelecer os dados para o seu contrato, os marcos contratuais. É importante, muitas vezes, também conversar com o engenheiro de produção ou com o pessoal que tem uma experiência maior de campo, para que seja levantadas as possíveis dificuldades, porque muitas vezes a gente está no escritório tendo essas dificuldades de campo, as dificuldades de acesso, as dificuldades de chegada até a frente de serviço, e às vezes aquela produtividade ela é até real. A produtividade que eu tenho lá levantado, de 3 horas de ajudante para fazer 1 metro cúbico de escavação, ela é real. Só que eu não faço isso o dia todo, porque às vezes eu gasto 1 hora para chegar na frente de serviço. Eu gasto 2 horas para poder iniciar meu trabalho, porque eu tenho que buscar a ferramenta em outro setor, eu tenho que guardar o meu material em outra parte da obra. Então, todas essas dificuldades e todas essas perdas têm que ser levadas em conta. E muitas vezes o pessoal de campo, o próprio encarregado ou o engenheiro de produção, ele consegue te passar essas interferências, essas dificuldades que muitas vezes não são previstas. E é necessário readequar seu orçamento para que atinja essa produtividade. Feito isso, a gente vai elaborar o cronograma físico da obra, que é aquele onde a gente vincula cada atividade com cada data. Então, eu pego a EAP como se fosse um macro.
a partir da EAP agora eu começo a destrinchar cada serviço com cada data, com cada produtividade. Vinculo a duração conforme a produtividade elaborada, dimensionada pelo pessoal do setor de orçamento, e se for encontrado algum desvio, ou se for encontrado algum valor que não se adequa à obra, é o momento agora também de fazer uma possível correção. Porque a partir do momento que é estabelecido as datas que você apresenta para o seu cliente, essas datas vão ser norte de contrato. Então, a Angelina daqui a pouco vai falar de medição aí, a gente tem uma cláusula de multa. Então, o meu atraso no meu planejamento, se eu tiver uma porcentagem maior de atraso, então, supondo, atrasei, meu cronograma está atrasado em 20%, eu deixo de fazer medição. Então, uma parte da medição fica retida pelo cliente. Isso é acordado em contrato. Então, é muito importante que o planejamento não seja muito ousado ou simplesmente sem o conhecimento de toda a equipe da produção. Porque se eu não produzo, eu vou gerar atraso. E esse planejamento é acompanhado por algum fiscal do cliente. Ou pelo próprio cliente que determina uma pessoa, um outro engenheiro, um outro técnico, para acompanhar o andamento da obra. Então, o planejamento ele é feito tanto do lado da contratada, quanto do lado da contratante. E aí, nesse acompanhamento, junto com a medição do mês, é apresentado o arquivo do planejamento, onde mostra a aderência às datas estabelecidas. Então, tive um atraso superior a 20%, eu vou ter uma perda na medição. E perda na medição gera um desconforto, porque a gente deixa de medir, né? Você vai deixar de receber um valor que inicialmente foi programado de receber. E aí envolve todo o financeiro, todo o caixa da empresa. E aí, voltando em todas as dificuldades encontradas no campo. Dificuldades têm que ser pontuadas nessa fase, para que não seja prometido uma produtividade muito superior à possibilidade de executar. Aqui tem um exemplo da tela de um cronograma físico, onde ele mostra a atividade principal, por exemplo, a execução do tanque de contenção de sedimentos e canaletas, na linha 14 aí. E dentro dela, eu tenho os subitens. Eu tenho o tanque de contenção, eu tenho a regularização do fundo, eu tenho a aplicação do concreto, eu tenho a estrutura das paredes, e dentro dela eu tenho a duração de cada atividade e as datas determinadas. Observa aí, por exemplo, na linha 14, na coluna início da linha base. Essa início da linha base e término da linha base é o que foi acordado no início do contrato. Então, depois que assinou lá, que fez a reunião de abertura de obra, a gente apresenta esse planejamento como linha base. Essa linha base, ela não muda. Então, eu tenho, olha só para você ver, à medida que eu vou dando andamento na sequência das atividades, eu vou gerando atraso ou vou adiantando a obra. Às vezes, eu posso gerar um atraso em uma certa atividade porque houve necessidade de adiantar uma outra frente de serviço. Então, aí, quando acontece isso, é como se fosse compensar. Eu atrasei numa atividade, mas adiantei na outra. Então, o meu atraso, teoricamente, é zero. Agora, quando está tudo conforme o planejamento e eu gerei atraso numa atividade que ocasionou atraso no final da obra, nesse caso aí vem a porcentagem lá de multa de atraso. Então, eu tenho aí, por exemplo, o meu início e o meu término. Eu estava previsto começar o meu tanque de contenção no dia 15/10, e eu comecei ele no dia 29/10. Então, eu tive um atraso aí nessa execução. Aí tem que ser analisado qual que foi o motivo. Às vezes eu estava fazendo outra frente, no momento que foi planejado, no momento de entrar na atividade, alguma interferência do cliente, às vezes o cliente tinha uma condição de trabalho lá que eu não pude iniciar minha atividade nesse momento, ou por atraso da obra, que pode acontecer, devido a uma produtividade inferior do que foi planejado. Então, isso aí é acompanhado diariamente, seja ou pelo Proje, ou até mesmo tabelas de Excel.
junto com o pessoal da fiscalização ou do próprio. E aí é pontuado qual que é a produtividade, qual que é a execução. Eu tinha que fazer 100 metros cúbicos de escavação hoje. Fiz 90. Então, eu já cheguei num ponto de atraso. Ah, mas amanhã, no dia seguinte, eu tinha que fazer 100, fiz 150. Então, eu compensei, e aí minha data vai e volta o tempo todo, exceto a linha base. Essa coluna de linha base, ela é fixa, ela não muda. Ela é minha referência. A partir dela que eu vou acompanhando o meu possível atraso ou adiantamento da obra. Às vezes eu posso até adiantar. Pode até ser que eu não vou atrasar, eu vou entregar a obra em menos prazo. Às vezes até com o mesmo recurso de mão de obra, porque eu consegui uma produtividade superior. Então, essa aí é só uma tela do Prodigy. Tem empresas, a Vale mesmo, tem utilizado um outro software, que é o Primavera. Ele é um software compatível com o Microsoft, com MS Project, no qual os dois acompanham a sequência de datas, o planejamento aí, os recursos. Mas isso vai de cada empresa, de cada fiscalização, qual que é a forma de acompanhar. Aqui um exemplo de uma curva física. Olha só para você ver um exemplo. Eu tenho aí, por exemplo, no mês de setembro, eu estava previsto fazer 0,8% da obra. Quanto que realmente eu fiz? 0,7%. Estava em atraso. No segundo mês, eu tinha previsto 7,9%, totalizando 8,6%. Mas eu só fiz 3,8%. Então, aí vocês podem ver que a curva ela vai abrindo. O ideal é que o perfeito do planejamento é que as duas curvas se coincidissem. Então, o que foi previsto fosse real executado. E aí, isso aí é o que a gente chama da curva S. À medida que ela vai abrindo, isso aí está sinalizando um desvio. Então, você pode ver que a linha vermelha, ela acaba a partir do momento que eu tenho a execução, que não foi preenchido o restante da execução aí para frente, ó, e aí eu começo a minha tendência. Qual que é a minha tendência nos próximos meses? É que o meu previsto ultrapasse a minha projeção ultrapasse o meu previsto. Por quê? Para compensar o atraso que foi feito nos 2 primeiros meses. Então, para recuperar esse atraso, a minha projeção, que é o que eu estou fazendo de ação daqui para frente para recuperar o meu atraso? Eu estou alocando mais recursos. Então, eu estou mudando a produtividade. Olha lá para você ver, em novembro, eu tinha previsto executar 37% da obra. Minha projeção vai para 44%. Mas por que eu estou aumentando? Para recuperar o atraso dos 2 primeiros meses. Então, essa curva aí é um retrato daquele planejamento. Só que a gente joga no Excel, conforme aí é feito as porcentagens conforme cada parâmetro. Eu vou fazer um parâmetro financeiro. Então, eu pego a relação de cada atividade com o todo da obra. E aí eu gero quanto que aquela atividade, qual que é a porcentagem daquela atividade em cima do todo. A escavação representa 10% do todo da obra. Mas eu vou fazer escavação nos 2 primeiros meses. Então, eu jogo 5% para cada mês. E assim sucessivamente para cada atividade. Em cima da própria planilha de contrato. Essa mesma curva, eu tenho ela para a parte financeira. Essa curva, ela mostra também para o financeiro da empresa qual que é o desvio. Porque quando eu tenho uma quantidade prevista, essa quantidade vai me gerar um valor, conforme uma planilha de contrato. Dentro dessa planilha de contrato, eu tenho, conforme a atividade que foi inicialmente prevista de ser executada, eu faço ela virar o financeiro. Então, eu executei 5% do valor da escavação, 50% do valor da escavação no primeiro mês, 50% do valor total previsto. Se eu executar mais, eu vou ter um financeiro maior, eu vou ter um retorno maior. Às vezes eu executo mais uma atividade e menos a outra. E no final compensa essa diferença, faz uma compensação no financeiro.
conforme previsto inicialmente. Então, no início da obra também é apresentado o cronograma financeiro, até mesmo para o cliente saber quanto que ele vai desembolsar a cada mês. Então, você pode ver que no início aqui, ó, deixa eu colocar no financeiro. Você pode ver que no início o meu desembolsar aqui, ó, ele está pequeno. Por quê? Eu estou montando o meu início do canteiro, eu estou fazendo a mobilização de pessoas, e são custos que para o meu cliente ele tem um valor mais baixo. À medida que eu vou iniciando a obra, eu vou executando. Observa que, nesse caso aí, ó, o meu previsto, ele só vai ele só vai fechar a curva no último mês. Então, eu estou descolando as duas curvas, a curva S, ou seja, eu já estou apresentando atraso nos primeiros meses. Então, o meu financeiro, no mês 2, aí, que é outubro, eu tinha previsto lá R$787 mil de receber. Eu só consegui produzir 700 mil. Já estou abaixo. No terceiro mês, eu tinha previsto 778, só recebi 650. Seja por produção, seja por até mesmo diferença do valor a ser recebido devido à multa de atraso. No quarto mês, eu recuperei minha produção. Então, eu tinha previsto 712 mil e eu fiz a medição de 850 mil. Isso aí eu estou recuperando o meu atraso previsto. É claro que quanto mais serviço eu puder adiantar no início da obra, melhor é para a empresa. Melhor para a empresa, melhor para o cliente, porque você coloca uma quantidade de dinheiro no caixa da empresa, ou o seu financeiro, gera de uma forma mais fácil e melhor. E aí, executando maior parte logo no início, você tem a chance de atraso da obra reduz. Nesse caso aí, eu já estava aí, você pode ver aí no mês de janeiro, por exemplo, ainda não está preenchido. Então, eu tenho uma previsão de compensar esse valor, chegando no valor total. Então, somente no último mês de março, ó, eu não tinha previsto nada. Como eu estou vindo de atraso já dos outros meses, no último mês que eu vou recuperar os 78 mil que ficou de diferença dos meses anteriores. Totalizando, fechando no mesmo valor da obra, considerando que eu estou fazendo todo conforme o previsto inicialmente. Às vezes eu posso ter redução de serviços, como também acréscimo. E aí eu vou ter um planejado e a minha projeção pode ser até superior, devido à quantidade de serviço, à quantidade de atividade a ser realizada dentro daquele prazo. Dentro aqui também a gente controla o histograma da obra. Esse histograma aí, ele mostra a relação de mão de obra e de equipamento. Aqui na Santana a gente separa o histograma junto no caso, a Vale, em 3 formas. Mão de obra direta, que são aquele pessoal efetivamente direto lá no campo, na produção. É o pedreiro, armador, carpinteiro, montador de andaimes ou de forma, os ajudantes, o motorista e o operador. Existe uma divergência aí que tem empresa que coloca, por exemplo, o encarregado como mão de obra direta. Mas aí vai de conceito. A Santana, por exemplo, opta por colocar toda essa equipe como indireta. Então, a gente chama aquelas pessoas que estão dando apoio à produção. Mas, em si, quem está ali trabalhando hoje aqui na Santana, a gente considera dessa forma. Então, eu tenho semanalmente, a gente é apresentado à Vale, a relação de mão de obra que eu tenho disponível. Então, no início do contrato, a gente tem um previsto, a cada semana você vai atualizar o real da obra, qual que é realmente o efetivo de pessoas na obra, e qual que é a projeção para as semanas seguintes. Por exemplo, o ajudante aí, ó, a projeção para a semana 52 são 53 ajudantes, porque eu tenho 6 que estão em fase de contratação. Então, pode ser que semana que vem ele já está com o crachá liberado, já está aqui na obra. Mas inicialmente eu tinha previsto só 28 ajudantes, porque o serviço era outro, houve um acréscimo de serviço aqui. Então, a minha previsão inicial ela se mantém, os 28. Nós estamos alocando mais recursos devido a outros serviços que foram contratados, feito um aditivo.
por exemplo, motorista. Eu tinha previsto 3, continuo e tenho real hoje 9, e a tendência é que seja os 9. Então, semanalmente, nós temos uma reunião com a Vale, com a gerência da obra, junto com a gerência da Vale, junto com a fiscalização. E, no caso, é apresentado isso aí, a relação do cronograma, do planejamento, a relação do histograma. Esse histograma também, ele é vinculado no RDO da obra, o relatório diário da obra. Todos os dias a gente relata tudo o que está acontecendo na obra. E aí a fiscalização assina junto com a gerência da obra. Então, os dois, é tudo registrado para que, num possível, se precisar buscar algum documento, buscar algum fato no momento oportuno, está o registro no RDO. Muito desse RDO também é usado pela Angelina na hora da medição. É onde a fiscalização aprova que um serviço foi concluído ou que uma atividade foi executada. Vou colocar um aqui de modelo. E aí também tem o histograma de equipamentos, onde a gente relaciona os equipamentos que estão disponíveis na obra, ou aqueles que vão ser mobilizados na próxima semana. Então, a gente tem redução de equipamento, nesse caso aqui, esse caso é real, é aqui da nossa obra. Eu tive aumento de mão de obra e redução de equipamento, porque o tipo de serviço inicialmente contratado, o primeiro serviço foi concluído, e depois da conclusão do primeiro serviço foi apresentado um novo aditivo de contrato. E aí o perfil de atividade desse novo contrato modificou. Eu tinha mais máquinas no início, porque era um serviço de terraplenagem, de canais maiores, então eu tinha uma quantidade de equipamentos maior. Agora, o serviço passou a ser umas canaletas com dimensões menores. Então, eu tive que modificar o meu recurso. Não adianta eu colocar aqui, por exemplo, 6 escavadeiras de dimensões maiores, sendo que os canais possuem dimensões muito pequenas. Então, a escavadeira não contribui nessa faixa. A escavação passa a ser manual. E eu tenho que alocar mais recursos de mão de obra e não de equipamento. Então, a importância de alocar esses recursos é conforme cada serviço que está sendo previsto executar conforme o contrato com o cliente. E o recurso tem que ser coerente com a atividade. Não adianta eu alocar muita mão de obra, sendo que o meu serviço demanda de equipamentos. O engenheiro de produção precisa de caminhões e escavadeiras. E você faz a alocação, a contratação junto ao administrativo da obra, de mão de obra direta, por exemplo. Não faz sentido. Então, você não vai conseguir produzir o que você precisa. Então, é muito importante esse contato direto com a área de produção, o contato direto, entender qual que é o serviço que está sendo feito, entender qual que é a necessidade da equipe de produção e prever, igual foi falado inicialmente, a quantidade de material necessário para poder executar cada tarefa. Então, seja ferramenta, seja cimento, seja recursos, areia, dentro dessa forma, disponibilizar para que a equipe de produção consiga fazer o que foi planejado. Deixa eu colocar aqui um modelo de RDO. Compartilhou aí, né? Esse é o modelo padrão Vale, que é utilizado aqui pela Vale. Cada empresa tem o seu modelo. Na Vale já está trabalhando até com modelo digital, feito pelo portal, e aí já vai automático para o e-mail de toda a gerência, de toda a equipe necessária. Então, aqui é colocado as características da obra, o início do número de contrato, a data de início, as informações da equipe técnica da Santana e a ordem de início do contrato e quanto tempo aqui a gente controla o prazo contratual, os dias decorridos, os dias restantes. Aqui a gente tem o dia da semana,
que mostra o dia da semana que é marcado conforme a data aqui de cima. E aqui a condição do tempo. Essa informação, condição do tempo, ela é muito importante, porque às vezes o meu atraso está vinculado à condição climática. Nessa condição climática, eu tenho lá, eu consigo justificar, ou até por questão de pleito, ou por questão de atraso, até mesmo lá na medição com a Angelina, que o meu atraso não é devido à minha equipe que não trabalhou, que não produziu, mas sim devido à condição de tempo que é impossível da gente prever. Quando é feito o orçamento, quando é feita a proposta, a gente já coloca uma produção mais baixa nos meses que tende a ter um maior período de chuva. Então, a gente considera de novembro a março. Esse período, a gente considera uma produção menor devido ao fator de chuva, que a gente já prevê. Mas a gente não consegue prever que vai chover os 30 dias ou que seja os 10. Então, conforme a condição climática levantada nos anos anteriores, o próprio cliente apresenta a pluviometria dos dados levantados anteriormente, e a partir desses dados a gente estabelece a produção. Aqui a gente tem a relação de todas as máquinas e toda a mão de obra dimensionada naquele dia. Então, diariamente isso aqui é atualizado, conforme a turma que veio, que está em campo, e o que eu tenho disponível para execução. Se eu tiver alguma restrição, eu registro nessa parte, equipamento e manutenção, eu executei um serviço diferente do que foi programado a pedido da fiscalização, ou teve algum empecilho que me fez, que eu faço o registro, e aqui eu separo de cada uma das tarefas executadas, cada uma delas. Por exemplo, ontem nós tivemos a equipe foi dispensada às 13h30, devido à condição do tempo. Estava sem condição de trabalho, devido à segurança, as condições do acesso estavam bem escorregadio. Então, a equipe foi dispensada. Ou seja, a minha produção de ontem não atingiu o meu esperado. Mas eu estou justificando, junto à fiscalização, por que eu não atingi o que eu devia fazer. E aqui eu tenho tanto da empresa Santana, quanto das nossas subcontratadas. No caso aqui, a gente tem uma subcontratada que faz o serviço de hidrocenadura e tem a Geotra que faz o serviço de ensaios, perfuração, sondagem. E aí, dentro desse relatório, que é único, né, no caso é Santana, ele é apresentado para o cliente com todos os serviços. Pessoal, com a dúvida... Tiago, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu gostaria de tirar uma dúvida com você. Todo o planejamento de obra, ele foi feito com relação aos serviços, correto? Dentro desses serviços, a parte de segurança do trabalho, ela é inclusa? Por exemplo, as proteções coletivas, individuais, acesso... Quando a gente fala de, por exemplo, o EPI, o acesso em si, eu tenho que levar em conta a dificuldade de chegar numa frente de serviço. Então, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade de chegar até a frente de serviço, ou se eu tenho que preparar um acesso antes de iniciar a atividade principal, eu tenho que levar isso em conta. Agora, o EPI, por exemplo, a parte de segurança, vamos pensar aqui no DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. Aquele tempo dedicado a essa conversa da manhã, que dura na parte de 10 minutos, eu tenho que levar em conta que esse tempo eu não estou produzindo. Então, na minha produtividade, eu tenho que reduzir isso. Então, nas minhas horas disponíveis no dia, nós chegamos aqui às 7 horas da manhã e saímos às 17. Eu tenho 10 horas. Dentro dessas 10 horas, eu não produzo, o ajudante, o pedreiro, a equipe, ela não trabalha de 7 às 17. Ela tem um período que ela chega, ela tem um horário de almoço, ela tem o trajeto da frente de serviço até o canteiro, do canteiro até o refeitório. Na volta, ele tem que vir para o vestiário, do vestiário, que faz a saída. Então, desse tempo, eu faço da minha dedução de horas essa retirada. Essa retirada considerando, por exemplo, o DDS. Agora, quando eu falo em acesso,
no meu planejamento, eu posso incluir uma linha antes da atividade. Vamos pegar lá no caso do lote lá. Eu comprei o lote, agora eu vou fazer uma limpeza do lote. Mas supondo que é um lote numa área lá que eu não tenho acesso, eu não consigo chegar. Então, eu tenho um preparo de acesso. Eu posso incluir essa linha preparo de acesso antes da minha atividade principal, que seria a limpeza do lote. Para que eu tenha condição de chegar com equipamentos, com máquinas e o próprio funcionário conseguir chegar. Então, eu coloco essa dificuldade quando eu tenho conhecimento dela. Igual eu falei, às vezes, na hora da visita técnica, você não consegue ir em todas as frentes de serviço. Então, a gente tem um gargalo aí que muitas vezes eu não tenho todas as informações. Quando eu tenho, eu já coloco ela. Espera aí, eu vou ficar 2 dias simplesmente preparando acesso para que no terceiro dia eu inicie o meu serviço de limpeza, de terraplenagem, de escavação, de transporte de material, para chegar na conclusão da data. Então, no planejamento lá, quando você pega as datas, você pode atrelar outros serviços, seja a manutenção de acesso, seja a compra de material. Eu posso ir acrescentando linhas conforme cada atividade. Por exemplo, eu vou fazer a instalação aqui de um bueiro. Eu posso colocar lá as atividades dessa instalação. Eu vou ter que escavar o terreno, eu vou ter que regularizar o terreno, eu vou ter que fazer a base, que a gente chama aqui de berço, vou instalar o bueiro, vou fazer o reaterro, e aí eu fechei. Mas veja bem, se eu não tiver comprado o bueiro, eu não consigo fazer a instalação. Então, eu posso criar uma linha no meu planejamento com essa atividade preliminar, essa atividade compra do bueiro. Então, eu tenho que realizar a compra antecipadamente da instalação. E eu vinculo a instalação somente após a compra. Somente também após a regularização. Perfeito, Thiago. Obrigado, viu? Passar para a medição. Gente, mais alguma coisa? Fale-se agora ou cale-se para sempre? Então, gente, eu, em nome da Faculdade Pitágoras, eu gostaria de agradecer ao Thiago. Muito obrigado, Thiago, por ter cedido o seu tempo. Agradecer também aos participantes da visita técnica. Eu, de fato, como professor de vocês, ou da maioria de vocês, né, fico lisonjeado de vocês participarem. E agora eu vou encerrar a gravação nesta sala, vou fechar essa sala e peço para que vocês migrem agora, né, para o próximo link, para a próxima sala, para que eu possa fazer a gravação. O nome de vocês está gravado, eu estou vendo aqui, vou passar para o nosso coordenador Lucas, para que vocês possam receber as horas complementares dessa visita e que dê tudo ok. Eu vou então encerrar a gravação em 3, 2, 1, parou. E